Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao fim de mais um módulo. Estamos agora na aula de número 20, a última aula do módulo 2 de programação, onde aprendemos diversos conceitos sobre esta ferramenta que vamos utilizar para nos auxiliar a resolver problemas reais no próximo módulo deste curso. Hoje, vamos conectar os pontos. Vamos ter uma aula de reflexão, onde vamos falar um pouco sobre quais são as aplicações do dia a dia de tudo que já vimos aqui. Qual é o futuro dos supercomputadores? Afinal, aprendemos aqui desde o começo, onde falamos sobre a história dos computadores, sobre as linguagens de programação, sobre as funções utilizadas em linguagem de programação do Python, bibliotecas, estruturas de algoritmos, comandos de repetição, de looping, condicionais, aprendemos a operar com matrizes, enfim, diversos tipos de aprendizado. Mas agora chegou a hora de refletirmos e entendermos, no contexto atual onde estamos vivendo, o que tudo isso representa para nós, o que tudo isso representa no nosso dia a dia, como também quais são as tendências para o futuro dos computadores. Vamos falar hoje então sobre quais são as perspectivas da evolução dos computadores. Afinal, será que existe um limite de evolução tecnológica para os computadores que conhecemos hoje? Afinal, o que é a lei de Moore? Pois é, você já deve estar percebendo. Veja que o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, a lei de Moore. Temos aqui então o tema, a lei de Moore e os computadores quânticos. Então, o que significa estes dois temas? Afinal, o que diz a lei de Moore? E o que é os computadores quânticos? Bom, sabemos que a física quântica ou a mecânica quântica é uma parte fundamental das leis da física que descreve o comportamento de sistemas físicos cuja dimensão são próximas ou abaixo de uma escala atômica, ou seja, estamos falando de sistemas de coisas extremamente pequenas. É disso do que trata a física quântica, a mecânica quântica. Bom, mas o que os computadores quânticos são, afinal? E o que isso tem a ver com a lei de Moore? Afinal mesmo, o que é a lei de Moore? Bom, tudo isso será discutido aqui hoje através do nosso tema, a lei de Moore e os computadores quânticos. Além disso, vamos ter o nosso desafio, que é um desafio proposto a vocês. Lembre-se, uma oportunidade de aprendizado. Ele é apenas uma oportunidade para vocês se desenvolverem. Apenas isso. Então, aproveitem. Aproveitem sempre todas as oportunidades. Agora, vamos então começar o nosso debate. Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso primeiro questionamento. Afinal, o que diz a lei de Moore? Ela é uma observação feita por Gordon Moore, um químico estadunidense, que diz que o número de transistores nos chips dos computadores teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 18 meses. Foi isso o que previu Moore, e através dos anos, com a sua previsão sendo cada vez mais correta, tornou-se então a lei de Moore. Então conhecemos a lei de Moore, que é o que diz que a cada 18 meses o número de transistores dentro de um chip de um computador aumentará em 100% ao mesmo custo. Ou seja, o que significa isso? Bom, primeiro, vamos voltar então para a primeira aula do nosso módulo. Vamos lembrar sobre a história dos computadores. Vocês se lembram que inicialmente tínhamos válvulas como os componentes dos computadores e depois fomos para os transistores, que inicialmente eram gigantescos, extremamente robustos, mas com o avanço tecnológico, cada vez mais esses semicondutores ficaram menores na escala de micro, na escala de nano, e cada vez mais tivemos mais transistores dentro de um chip.
dentro de um processador. E o que isso significa realmente? Se temos mais transistores, mais componentes, mais semicondutores dentro de um mesmo processador, significa que estamos aumentando a capacidade computacional da nossa máquina. Então é isso que previu Moore, uma previsão que durou por muito tempo. Bom, e já que toda a nossa computação clássica é baseada no uso dos transistores, significa que a cada 18 meses teríamos um aumento de 100% da nossa capacidade. É esta a grande importância da lei de Moore. É isso que ele quis dizer. Quis dizer que aumentaríamos a nossa capacidade em 100% a cada 18 meses e principalmente pelo mesmo custo. Bom, mas essa questão do custo teve uma correção com o tempo, mas mesmo assim é incrível pensar como estamos aumentando cada vez mais a nossa capacidade computacional, como os nossos computadores estão ficando cada vez mais poderosos e com maior capacidade de processamento. Bom, se vocês já utilizaram um computador mais antigo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Afinal, vocês já devem ter percebido a diferença no processamento entre um computador mais antigo e um mais novo. A diferença em velocidade de processamento. Enfim, sempre caminhamos para este sentido, no sentido de termos maior capacidade computacional. Afinal, é isso que queremos. E o que estamos falando aqui é de um aumento da capacidade para o mesmo tamanho. Afinal, é isso que realmente importa. Senão, estaríamos entrando também na questão dos supercomputadores, cuja capacidade de processamento é muito elevada, porém tem também um tamanho muito diferente daquele no qual estamos falando, no computador que nós utilizamos, né? Mas o que estamos dizendo aqui é de um aumento de capacidade de processamento para um mesmo tamanho. Afinal, é isso que é a grande evolução que estamos discutindo aqui. Senão poderíamos, por exemplo, criar os supercomputadores, cuja capacidade de processamento é muito maior, mas faz jus ao tamanho que ocupam, quantidade de processadores e unidades de memória que eles ocupam. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando numa questão de evolução para um mesmo tamanho, para um mesmo tamanho de chip, porém com uma quantidade de transistores muito maior. É sobre isso que é a lei de Moore. E ela tem funcionado muito bem desde a década de 70 até os dias de hoje. Mas um fato é inegável, ela está perdendo fôlego. Mas a pergunta é, por que ela está perdendo fôlego? Qual é o limitante desta lei? Afinal, quais são os possíveis limites para esta lei? Então, quais são os possíveis limites para que a lei de Moore, que funcionou tão bem durante tanto tempo, esteja nos dias de hoje apresentando sinais que ela não vai durar para sempre? Bom, mas por que em algum momento nós não iríamos conseguir mais aumentar a capacidade de processamento dos chips? Será que nós não vamos conseguir continuar aumentando o número de transistores dentro de um chip? Bom, a resposta nos parece que não. Parece que existe um limite para isso. Mas qual é esse limite? Qual é o limite que nos impediria de continuar aumentando a capacidade de transistores dentro de um chip? Bom, primeiramente, temos o limite físico. Afinal, não podemos esquecer da essência do que é um transistor. Afinal, para que a lei de Moore funcione até o infinito, ou seja, ela seja válida para sempre, isso significa que deveríamos conseguir diminuir o tamanho de um transistor infinitamente. E isto não é possível. Afinal, o transistor é um semicondutor, não se esqueçam, e um semicondutor feito normalmente por silício, utilizado para controlar os sinais elétricos dentro de um computador. E esse semicondutor possui propriedades químicas que precisam ser mantidas para que ele consiga
operar da forma que ele opera, com as características físicas e químicas que ele possui para operar como um transistor, um semicondutor que controla os sinais elétricos de um computador. Então, não podemos diminuir este material para sempre, este componente infinitamente. Existe um limite físico para isso e a cada dia estamos mais perto de encontrá-lo. Além do que, o aumento na velocidade deste processamento iria ocasionar em cada vez mais aumento de temperatura desses materiais e aumento do consumo desses materiais, que tornaria também este processo cada vez mais caro, o que poderia também ser um limitante para a lei de Moore. Mas vamos refletir novamente. Afinal, o que foi responsável para que esta evolução prevista por Gordon Moore fosse verdadeira? Então, por que durante tantos anos o que previu Gordon Moore foi verdade? A resposta é direta, graças à evolução dos transistores, graças à microeletrônica, à nanoeletrônica. Vocês se lembram do curso zero, do curso preparatório para nivelar os nossos conhecimentos antes de iniciarmos esse curso? Bom, então vocês devem saber que quando eu falo de microeletrônica, estou falando em algo na ordem de 10 a menos 6. E quando eu falo de nanoeletrônica, é algo em torno de 10 a menos 9. E é isso que estamos falando através da tecnologia desenvolvida com os semicondutores, com os transistores, e que foi graças a esta evolução que tivemos muito durante este período é que conseguimos fazer com que a previsão de Gordon Moore fosse verdadeira. Então, a evolução dos transistores foi o que possibilitou que sempre conseguíssemos continuar aumentando a nossa capacidade de processamento sem ter grandes impactos na questão do custo desses processadores. Então, podemos responder essa pergunta dizendo que foi a evolução do principal componente responsável pelo funcionamento da computação que conhecemos hoje em dia, que são os transistores. Bom, que a lei de Moore então está perdendo fôlego, nós já sabemos. Inclusive, temos um limite físico para o contínuo desenvolvimento desses semicondutores. Mas então, vamos fazer a seguinte reflexão: será que nós precisamos mesmo de mais capacidade de processamento? Será que existem problemas que nós precisamos de uma capacidade maior de processamento do que nós já possuímos? Quais são esses problemas? E afinal, vamos ver aqui, por que precisamos continuar esta evolução para o desenvolvimento da tecnologia? Existem duas maneiras de se responder a esta reflexão. Primeiro, a nossa essência como seres humanos. Afinal, a nossa essência nos diz que estamos sempre em busca de evolução, sempre em busca de nos desenvolver, de querer mais, de aprender mais, de conseguir chegar aonde ainda ninguém chegou, de encontrar e superar os limites da nossa espécie, da nossa existência aqui no universo. Bom, eu não sei qual é esse limite e talvez ninguém saiba, mas o que sabemos é que, por essência, a primeira resposta que eu dou a esta reflexão é que sim, estaremos sempre em busca de um desenvolvimento, sempre em busca de melhorar a capacidade de processamento que temos hoje. Mas agora, vamos para alguns exemplos pontuais que talvez nos mostrem que precisamos sim de maior capacidade de processamento. Afinal, temos muitas questões hoje em dia que precisamos sim de maior capacidade de processamento para gerar as respostas que precisamos. E isso não é possível com o desenvolvimento que temos até hoje. Bom, vamos pensar em alguns exemplos. Veja, por exemplo, um exemplo muito curioso são as estações meteorológicas, ou seja, o processamento de dados de estações meteorológicas
que prevêem, por exemplo, as condições climáticas. Afinal, lidar com os dados de uma estação meteorológica requer uma capacidade muito grande de processamento. E não é que não conseguimos fazer isso nos dias de hoje, mas precisaríamos de mais capacidade de processamento para melhorar a nossa previsão, a nossa acurácia, o nosso desempenho ao executar estas tarefas, as previsões de uma estação meteorológica. Um outro caso são, por exemplo, as simulações de escoamento das equações diferenciais de Navier-Stokes. Bom, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas são problemas muito comuns, principalmente nos casos aeronáuticos, quando estamos lidando agora com aeronaves ou até mesmo espaçonaves. Mas estes são problemas muito comuns que encontramos na aeronáutica. Há quem diga, inclusive, que muitos problemas não possuiriam uma solução, mesmo se a lei de Moore continuasse valendo por muitos e muitos anos. Ou seja, ainda estamos muito distante de obter algumas soluções para estes problemas. Então, este é um caso que também precisaríamos de uma maior capacidade de processamento. Não podemos esquecer também da inteligência artificial. Afinal, para que isso realmente possa ser implementado dentro da sociedade, com todas as funcionalidades capazes que podemos desenvolver numa inteligência artificial em um robô, nós vamos precisar de maior capacidade de processamento. Existe um limite que ainda não nos permite ir além do que podemos fazer com os dados que possuímos, com a capacidade de produzir inteligência artificial a partir dos dados que estamos coletando. Além desses exemplos, temos também a corrida espacial, cada vez mais a exploração espacial. Afinal, já estamos começando a falar, inclusive, de turismo espacial. Pois é, existem empresas que já pensam e se planejam com turismo espacial. E para tudo isso, para todas essas evoluções, vamos sim precisar de um aumento da nossa capacidade de processamento. Vamos precisar de computadores mais poderosos do que conhecemos hoje em dia. Mas agora, vamos então para uma das principais questões da aula de hoje. Afinal, existe um limite para a evolução da computação? Temos um limite? Chegará um ponto onde não poderemos mais evoluir? Bom, se existe um limite para a evolução dos transistores, podemos dizer que sim, existe um limite para este tipo de tecnologia. Vejam bem a ênfase quando eu falei este tipo de tecnologia. O que isso significa? Bom, vamos voltar lá atrás, na história dos computadores. Vocês se lembram dos primeiros computadores com as válvulas? Bom, também existiu um limite da tecnologia utilizada por aqueles computadores. É claro, em proporções completamente diferentes do que estamos dizendo agora da computação clássica e dos transistores. Afinal, eles já se desenvolveram muito e vão desenvolver muito mais ainda. Ninguém aqui é capaz de dizer até onde irá esse desenvolvimento, mas a história nos diz que sim, haverá um momento na história onde eles deverão ser substituídos. Ou seja, a computação clássica com os transistores que conhecemos hoje poderá ter os seus dias contados no futuro da nossa humanidade. E a história nos diz que as novas tecnologias que vão surgindo ao longo da história surgem como forma de computadores gigantescos em fase de adaptação, cheio de problemas, sem ainda muita utilidade, com muito mais problemas do que soluções, ou seja, com muitos mistérios, com muitos entraves para que ele possa ser realmente aplicável. Bom, vocês se lembram, não é? Dos primeiros computadores ou dos primeiros transistores. Sempre a história nos mostrou que foi desta forma. E se analisarmos hoje, é exatamente este o momento que vivemos com os computadores quânticos. Hoje em dia, já temos o desenvolvimento
da tecnologia de computadores quânticos, embora eles ainda não sejam capazes de ser implementados na nossa sociedade, pois essa tecnologia ainda não está pronta. Computadores quânticos, até onde conhecemos, são grandes e gigantescos, assim como analisávamos os primeiros computadores há muito tempo atrás. E eles nos parecem com muitas semelhanças às situações que acabamos de dizer. Afinal, eles possuem muitos problemas que ainda não foram resolvidos, mas que, quando resolvidos, vão poder sim, finalmente, ser implementados com uma tecnologia na nossa sociedade. Agora, dizer que os computadores quânticos serão o futuro, isso ninguém sabe. Afinal, a evolução tecnológica que já conversamos aqui pode acontecer de diversas formas e não temos nenhuma garantia que será de fato os computadores quânticos que vai substituir a computação clássica que conhecemos hoje. Nem quanto tempo isso vai demorar para acontecer, o quão próximo ou distante esse futuro está de nós hoje em dia. De toda forma, vale a pena estudarmos e compreendermos o que é os computadores quânticos e do que estamos falando quando estamos nos referenciando aos computadores quânticos. Ou seja, afinal, o que são os computadores quânticos? Esta então é a nossa última reflexão da aula de hoje. Eu não me arriscaria a entrar nos detalhes do funcionamento de um computador quântico, da mecânica quântica, da física quântica, pois acreditem, é um assunto extremamente complexo, é um assunto muito complicado, embora extremamente fascinante. De toda forma, não precisamos entrar em todos os detalhes para entendermos de uma forma geral o que são os computadores quânticos e quais as suas principais diferenças com os computadores que conhecemos hoje em dia. Primeiro, devemos dizer que a computação clássica ela possui uma arquitetura que faz uma distinção clara entre os elementos de processamento e os elementos de dados. Ou seja, possui um processador, uma memória, uma unidade de barramento, um barramento de comunicação. Afinal, a computação clássica possui uma distinção clara de dois estados, os estados binários 0 e 1. Ou seja, um bit pode assumir apenas um desses estados. Ou ele assume o valor de 0 ou ele vai assumir o valor de 1. E é aí que temos a primeira grande diferença com os computadores quânticos. Afinal, na computação quântica, temos o qubit, que, diferentemente do bit, pode assumir ambos os estados 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso faz com que, ao contrário do processamento sequencial que temos na computação clássica, tenhamos um processamento simultâneo na computação quântica. Por exemplo, para buscar uma informação, não será mais necessário verificar sequencialmente os valores de cada registrador. Afinal, isso poderá ser feito simultaneamente várias vezes ao mesmo tempo. Além do que, o princípio de funcionamento dos computadores são muito distintos. Afinal, a computação quântica se baseia em teoria óptica e radiação eletromagnética, criando assim as portas lógicas quânticas, onde fótons e átomos também fazem parte do funcionamento de uma lógica quântica. São dezenas de teorias, como também a ressonância magnética nuclear, que regem o comportamento e o funcionamento de um computador quântico. Vocês já podem ver que vamos precisar de horas e horas discutindo e estudando todos esses pontos para poder detalhadamente estudar e explicar como é o funcionamento de um computador quântico. Mas este não é o objetivo da nossa aula, não é o objetivo da nossa reflexão hoje aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é apenas que computadores quânticos já existem, já estão sendo desenvolvidos. E adivinha, são gigantescos,
ocupam salas inteiras, cheio de problemas para sua utilização, cheio de problemas que têm que ser resolvidos para que eles possam um dia serem apresentados à nossa sociedade, ou seja, tudo acontece da mesma forma como vimos nas evoluções anteriores a dele. Afinal, eles ainda não estão prontos para substituir os computadores clássicos, mas aos olhos da evolução, aos olhos da história, isso pode ser apenas uma questão de tempo. E as grandes empresas do Vale do Silício investem muito em pesquisa e desenvolvimento para que seja possível a implementação dessa tecnologia. Eu sei que é difícil entender como um bit quântico pode assumir mais do que um estado ao mesmo tempo. Afinal, isso extrapola todas as limitações que tínhamos com um bit convencional. Mas um bit quântico, um qubit, é uma partícula quântica com propriedades que vão além de assumir dois estados ao mesmo tempo. Afinal, ele pode representar inúmeras combinações ao mesmo tempo. Isso dobraria, triplicaria, isso aumentaria muito, eu disse muito, a nossa capacidade de processamento de dados do qual temos hoje em dia. E é por isso que eu disse a vocês que no dia que os computadores quânticos forem realidade, o mundo no qual conhecemos hoje jamais será o mesmo. Afinal, vamos ter muito mais capacidade de processamento, capacidade computacional. Problemas que antes não tínhamos capacidade de resolvê-los, iríamos resolver num estralar de dedos. E isso é incrível. Isso representaria uma grande, uma gigantesca evolução na nossa humanidade. Mas enfim, não temos nenhuma garantia que isso irá ocorrer e apenas o tempo irá nos dizer como vai ser a evolução e a continuação dessa história. Mas eu gostaria de encerrar o conteúdo da aula de hoje dizendo para vocês o seguinte: não se preocupem, não saiam da aula de hoje imaginando que os computadores quânticos vão chegar e substituir todos os computadores que conhecemos. Tudo o que sabemos vai ser modificado, a programação, a computação. Não, não é assim. As coisas não acontecem desta forma, nem com essa velocidade. Afinal, vamos precisar e muito ainda dos nossos computadores, da programação, de tudo que estamos aprendendo aqui. O que vocês têm que entender desta mensagem é que estamos constantemente passando por evoluções tecnológicas. Tudo muda, tudo evolui em uma velocidade cada vez maior. E é por isso que eu digo a vocês, o aprendizado, o estudo, adquirir conhecimento tem que ser um hábito, tem que ser feito todos os dias. Afinal, é somente desta forma que seremos sempre capazes de aprender as novas tecnologias. E mais do que isso, seremos partes desta evolução. Afinal, ninguém adquire conhecimento instantâneo. Isso é falso conhecimento. Isso é uma ilusão do conhecimento. E é por isso que eu disse a vocês, desde o início deste curso, que o nosso propósito é nossa caminhada juntos em direção ao conhecimento. Isso será feito construindo dia após dia, aula após aula, para sempre na vida de vocês. Seja faminto por conhecimento, tenha sede de aprender, busque sempre estar evoluindo. É desta forma que eu agradeço a nossa reflexão de hoje e vamos para o próximo slide ver o nosso desafio. Bom, pessoal, vamos então para o nosso desafio. O desafio que marca o fim do módulo 2, o módulo de lógica de programação. Lembre-se, esse desafio não precisa ser entregue, não será cobrado, vocês não serão avaliados por ele. Ele apenas é uma oportunidade, uma forma de fazer vocês se movimentarem e tentarem fazer vocês utilizarem os conhecimentos já adquiridos aqui e expandir esse conhecimento, aplicar na prática conceitos que viram aqui, ou mesmo continuar a estudar partes que eu acredito que sejam muito importantes para vocês e que vão ajudar vocês muito no futuro.
Então lembre-se, aqui é uma sugestão, é uma forma de tentar direcionar vocês para o caminho correto em busca de mais conhecimento, em busca dos nossos objetivos. Então vamos ver o que temos aqui no nosso desafio. E o desafio está relacionado a um dos temas que falamos hoje, sobre os computadores quânticos. Como eles são hoje em dia? Quais são os que já existem? Que empresas já possuem? Quais são os países que estão desenvolvendo? Qual é a previsão para eles? Quais são as últimas notícias sobre essa tecnologia? Olhe quantos questionamentos sobre os computadores quânticos. Afinal, qual é então esse desafio que será proposto? Veja, o desafio é ser curioso, pesquisar, buscar informação sobre este tema que ainda é muito pouco explorado pelas notícias. Então aqui está o grande conceito por trás desse desafio. Por que vocês não se interessam mais pelos computadores quânticos? Por que vocês não pesquisam um pouco mais sobre o funcionamento deles, como eles existem, como eles são, quais são suas dificuldades, quem desenvolve, aonde desenvolve, em que pé está essa tecnologia? Afinal, a nossa aula não foi focada e direcionada ao estudo de computadores quânticos. Como disse a vocês, tentamos apenas resumir um pouco de suas funcionalidades, mas muito pouco, perto de tantas informações que vocês podem buscar entender sobre os computadores quânticos. Como eu disse a vocês, eles podem ser o futuro, eles podem vir um dia a substituir a computação que conhecemos. Então, por que não pesquisar melhor sobre eles? Veja, eu não estou cobrando uma apresentação de vocês, um trabalho, algo que vocês me mostram no seminário. Eu apenas estou dizendo, apenas fazendo alguns questionamentos do que eu acredito ser um bom caminho para que vocês continuem estudando. Não estou dizendo para vocês começarem a estudar e dominarem toda a física quântica, a mecânica quântica. Se quiserem fazer isso, ótimo, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, por que não estudar um pouco mais e ficar mais atualizado sobre esse assunto? Afinal, eu não vejo com tanta frequência notícias sobre computadores quânticos. Por isso, para entendermos melhor, vamos precisar realmente ir atrás dessas informações. E eu tenho certeza, se você está gostando do conteúdo desse curso, da parte de lógica de programação, este vai ser um assunto que vai ser muito empolgante para você. Então é apenas uma sugestão da pesquisa e buscar o conhecimento. É isso que propõe esse desafio. Portanto, vamos ver aqui então que devemos criar um hábito de sempre buscar conhecimento de tudo o que tiver interesse durante o processo de aprendizado. Sempre que estamos aqui, tendo a nossa aula e algum assunto específico, você se interessou mais, busque informações a mais sobre ele. Aproveite a globalização das informações. Afinal, a internet tem que ser usada da forma correta e para as coisas importantes realmente. Se ela for bem utilizada, temos muitas informações que podemos encontrar nelas. Lembre-se sempre de checar as fontes, de não cair em notícias falsas e sempre buscar fontes confiáveis, de sites confiáveis, de quem você realmente pode acreditar no que está lendo lá. Bom, pessoal, então desta forma eu vou encerrar junto com vocês o nosso módulo 2, o nosso módulo de lógica de programação. Eu espero muito que vocês realmente tenham aprendido essa incrível ferramenta que os algoritmos e a linguagem Python nos trouxeram durante essas últimas aulas. Afinal, agora somos capazes de criar algoritmos, capazes de criar soluções computacionais para muitos problemas que já fizemos aqui e muitos outros que ainda podemos aprender. Bom, vocês se lembram, não é? O nosso plano era aprender uma ferramenta para que possamos conectar com o que foi aprendido no módulo 1 sobre matemática e realmente aplicar os dois em forma conjunta, conectando os pontos no módulo 3.
Era este o nosso objetivo, não é? Então, até aqui já temos a parte teórica de matemática e a parte da ferramenta computacional. Chegou ao grande momento, chegou o momento de começarmos o módulo 3, onde vamos então solucionar problemas utilizando a álgebra linear e as ferramentas de computação. Eu não vejo a hora de começarmos isso. Vai ser muito empolgante cada aula que vamos ter no nosso módulo 3 e eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que vem por aí. Eu gostaria então de agradecer mais esta oportunidade, mais este passo que demos juntos rumo ao nosso objetivo e eu espero vocês para começar o módulo 3 na próxima aula. Um grande abraço e até mais.